Esse vídeo vai ser uma mistura de coisas. Eu vou falar sobre oração, eu vou falar sobre perseverança, então fica ligado que vai ser muito bom. A oração, ela tem o poder de transformar a sua mente, de transformar as suas emoções e também de trazer um alinhamento pra você, porque muitas vezes você tá vivendo a sua vida e você tá vivendo assim. Só que aí vão passando os dias e você começa quando você vê, você tá longe de onde você gostaria, onde você deveria estar. A oração nos ajuda a realizar esse alinhamento de coisas. A maioria das pessoas a gente vê que quer muitas vezes fazer com que Deus se adapte aos planos que elas criaram, mas Deus tem uma vontade, tem planos para as nossas vidas, e na verdade, diante da minha visão, não é Deus que tem que se adaptar aos nossos planos, mas somos nós que precisamos entender que os planos dele são melhores e logo a gente se submete a isso e busca viver uma vida onde a gente deseja trazer a realização desses sonhos e desses planos aqui pra Terra. Eu tava lendo um texto do professor Marcos Jotobá e ele diz que muitas vezes as pessoas já estão com todas as decisões tomadas e falam da seguinte forma: se for da vontade de Deus. Muitas vezes você já fechou um contrato, você já fez algo e fala, se for da vontade de Deus. Mas a gente precisa consultar Deus antes de mudar de cidade, antes de começar um relacionamento, antes de tomar as decisões. Mas fica calmo, se você já fez alguma decisão errada, Deus é poderoso para te encontrar, para te encontrar também em meio à situação onde você se encontra, tá bom? Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Você precisa entender, eu preciso entender, de que a nossa oração ela tem muito poder, que a oração nos possibilita ligar coisas na terra que acabam sendo ligadas no céu. Isso é muito poderoso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da perseverança. Muitas vezes você não tem visto algumas coisas acontecendo na sua vida e você desanima e você para. Só que Deus, Ele deseja nos ensinar a perseverança. Tiago 1 fala muito sobre isso, depois você lê lá. E ele fala que bem-aventurado é aquele que persevera até o fim. Bem-aventurado é aquele que não é levado de um lado para o outro como uma onda, que se acorda bem, fica bem, se acorda mal, fica mal, levado de um lado para o outro. Você precisa perseverar muitas vezes. Deus, Ele nos ensina sobre perseverança, sobre ficar firme, sobre continuar. E eu queria te dizer também que Ele valoriza os seus esforços. Não seja tão rígido com você mesmo. Deus está do seu lado, pronto e disponível para te ajudar a perseverar nos momentos difíceis. Eu acredito que muitas pessoas, elas param porque elas acham que não está acontecendo, então eu vou desistir. Mas a nossa vida é uma vida de fé. Então a gente crê que as coisas vão acontecer, de que Deus é por nós. E também existe um versículo que fala que ainda que a figueira não floresça, e eu amo isso, ainda que as coisas em algum momento não saiam exatamente como a gente gostaria, ainda assim você pode se alegrar porque você tem a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela me disse da seguinte forma, que ela estava muito cansada e ela queria parar de orar ou parar de ler a Bíblia porque ela não estava vendo as coisas acontecendo. E eu disse para ela que a gente não lê a Bíblia ou a gente ora simplesmente para que coisas aconteçam. A gente ora, a gente lê a Bíblia por causa de um relacionamento com Deus. A gente não precisa de ganhar coisa, mas você consegue entender que da mesma forma como você valoriza um relacionamento com alguém, nós devemos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Você tem que ler a Bíblia do mesmo motivo pelo qual você se alimenta. Por que você come uma comida? Porque o seu corpo precisa disso, é seu alimento, é seu nutriente. Então da mesma forma você precisa ler a Bíblia, não pelo que isso pode te dar, mas simplesmente para que você se alimente, para que você, a lente da sua visão seja ajustada. E um assunto bem interessante que eu gosto de dizer bastante é que para ler a Bíblia, para pensar sobre Deus, você precisa colocar a ótica certa, você precisa colocar o óculos certo. Muitas vezes você lê uma passagem e faz com que você tenha uma visão errada de Deus. Por isso, eu acredito que a sua visão sobre Deus precisa estar muito bem definida. O seu entendimento de que Deus é bom, de que o caráter dele é bom, principalmente aquilo que diz que ele não muda. Então, se você lê algo ou se alguém te disser algo sobre Deus que você não concorda,
recorde, você se lembra do caráter dele. Eu acredito que conhecer o caráter das pessoas e conhecer o caráter de Deus é segurança para nós, porque todas as vezes que algo nos é apresentado, a gente mede isso, essa informação que chega até nós, baseada no caráter daquela pessoa que a gente conhece. Então, se disserem pra você, Deus é mau, Deus é um Deus de destruição, ou alguém que você ama muito, essa pessoa é ruim, você vai parar e falar assim, não, essa não é a pessoa que eu conheço, esse não é o Deus que eu conheço. Então essa dica que eu queria te dar, coloque as lentes certas para enxergar Deus. Você precisa conhecer quem Ele é e o caráter dele está revelado em Jesus. Tudo que Jesus fazia era a continuação de quem Deus é. Então Jesus era bom, Jesus curava, Jesus amava, Jesus perdoava pecados, Jesus levantava pessoas que eram pegas em adultério. Esse é o caráter de Deus, Ele é bom. Então o meu conselho, antes de construir a sua própria vida sozinho, de forma impensada, inclua o Espírito Santo, inclua Deus em tudo que você fizer, porque Ele é o maior interessado no seu bem. Até para o que se trata de uma viagem ou qualquer coisa, da mesma forma como você consultaria alguém que você ama muito, consulte a Deus. Ele tem uma opinião para compartilhar com você. Eu disse sobre várias coisas sobre a oração, que a oração nos aproxima dele. Eu falei sobre perseverança, para te lembrar que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela exige perseverança. Exige que você fique firme, mesmo quando você não vê alguma coisa acontecendo ou os frutos aparecendo. Eu disse também sobre o fato, eu não vou repetir todo o vídeo, mas se lembre que ainda que a figueira não floresça, você pode se animar e se alegrar, simplesmente porque você tem Deus. A minha oração é para que Jesus seja suficiente na sua vida. Tchau!